Você acha que conhece alguém? Acha que confia de olhos fechados, que construiu algo sólido, que o amor é recíproco. Até o dia em que descobre que tudo não passava de uma mentira bem construída. É exatamente assim que começou minha história, e acredito que pode ser a história de qualquer pessoa que já se apaixonou profundamente e foi traída de uma forma que dói na alma. O jogo da traição. Ela me traiu e eu preparei a vingança perfeita. Meu nome é Gabriel. Eu tinha 28 anos, e até aquela fatídica noite, acreditava que tinha encontrado a pessoa certa. Clara. Ela tinha 26 anos, olhos que brilhavam como se escondessem um segredo doce, sorriso fácil e uma energia que atraía a todos ao redor. Era o tipo de mulher que você se orgulha de apresentar à família, ao trabalho, aos amigos. Eu estava completamente apaixonado. Cada gesto dela parecia perfeito. Cada palavra, cada olhar, era uma peça do quebra-cabeça que eu pensava ter se encaixado com a minha vida. Nos primeiros meses, tudo parecia mágico. Os encontros inesperados, os bilhetes carinhosos, a maneira como ela ria das minhas piadas sem graça. Mas, aos poucos, começaram a surgir pequenas fissuras. Pequenos sinais que eu, apaixonado e cego pelo amor, ignorei. Mensagens apagadas quando ela achava que eu não estava olhando, conversas no celular que ela bloqueava ao se aproximar. Eu me dizia que eram paranoias minhas. Que estava exagerando. Mas, como muitas coisas na vida, a verdade nunca desaparece. Ela apenas espera o momento certo para se revelar. Tudo mudou naquela noite de sexta-feira. Eu tinha chegado mais cedo em casa, esperando surpreender Clara com o jantar que preparei, algo que sempre fazia quando queria mostrar meu carinho sem palavras. Mas quando abri a porta, encontrei o celular dela no balcão, com a tela acesa. Uma notificação piscava em uma mensagem de alguém chamado M. Não dei muita atenção, pensando ser algum colega de trabalho, mas algo no jeito que a mensagem se abria me deixou desconfortável. Abri, e foi impossível ignorar. O texto dizia: "Não vejo a hora de te ver depois do expediente. Só nós dois, como ontem." Meu coração parou. As mãos começaram a tremer. Eu conhecia aquele tom. Reconhecia o jeito que ela escrevia, mas não era para mim. E então, a ficha caiu. Não era um amigo, não era uma conversa de trabalho. Era a traição. Nos dias que se seguiram, tentei negar. Tentei me convencer de que havia um mal-entendido, que eu estava exagerando, que Clara não faria isso comigo. Mas a verdade estava lá, na tela do celular dela, nas mensagens que ela apagava, nos encontros secretos que eu, agora, sabia que aconteciam. Eu comecei a observar mais. Cada detalhe, cada gesto, cada desculpa esfarrapada para ficar ocupada demais no trabalho. Tudo fazia sentido agora. E a raiva começou a crescer. Uma mistura de dor e fúria que eu nunca tinha sentido antes. Eu me sentia traído não apenas como namorado, mas como amigo, confidente, parceiro de vida. Mas, no fundo, também havia uma parte de mim que ainda amava, que ainda queria acreditar que poderíamos consertar tudo. Até perceber que aquele amor já tinha sido corrompido pela mentira. Foi então que percebi que não podia simplesmente explodir, confrontar ou chorar. Eu precisava ser inteligente. Clara havia jogado o jogo dela perfeitamente, e eu precisava jogar o meu. Comecei a planejar, não de maneira impulsiva, mas de forma estratégica. Eu precisava entender tudo, em cada detalhe, cada encontro, cada contato. Precisava mapear o terreno antes de agir. Foi aí que Laura entrou na história. Minha melhor amiga desde a adolescência. Ela tinha um lado lógico, calculista e nunca se deixava levar pela emoção. Quando contei a ela o que descobri, em uma tarde chuvosa no meu apartamento, ela olhou nos meus olhos e disse: "Gabriel, você não precisa se afogar na dor. Mas se quer vingança, precisa fazer direito. Não brigar, não gritar. Planejar." E foi exatamente isso que fizemos. Criamos um plano meticuloso. Cada movimento de Clara seria monitorado. Cada mentira, gravada. Cada passo em falso, documentado. Não era apenas vingança, era justiça. Eu não queria machucá-la por raiva cega. Queria que ela sentisse o impacto de suas escolhas. Queria que, no final, ela percebesse que a confiança que destruiu era algo que não poderia ser recuperado. Nos dias seguintes, comecei a coletar evidências discretamente. Mensagens, fotos, ligações.
Cada pequeno detalhe alimentava minha convicção de que minha vingança seria perfeita. Clara continuava com sua vida, rindo, saindo com Mateus, achando que ninguém suspeitava. Mas eu sabia. E saber era poder. Havia momentos em que a raiva e a tristeza me consumiam. Lembranças de como tudo começou, em nossos primeiros encontros, nossas conversas até tarde, nossas promessas. Mas, por trás dessa dor, havia clareza. Clara não era a pessoa que eu pensava. E, por mais que ainda houvesse amor, eu não podia permitir que a traição passasse impune. Enquanto eu traçava cada detalhe do meu plano, comecei a perceber algo fundamental: vingança não é apenas sobre punir. É sobre retomar o controle, sobre mostrar a si mesmo que você não é vítima passiva de circunstâncias ou pessoas que não merecem sua confiança. Cada mensagem que eu salvava, cada foto que documentava, era uma peça do quebra-cabeça. E quando todas estivessem no lugar, Clara veria o que tinha feito, e sentiria exatamente o que eu senti quando descobri a traição. E assim começa o que eu chamei de o jogo da traição. Um jogo em que eu não podia perder, porque perder significaria aceitar a dor sem reação. Cada passo que dei desde então foi calculado, cada palavra que disse, cada sorriso que mostrei para Clara, era parte da armadilha que estava sendo montada. Ela não tinha ideia de que a pessoa que ela pensava ser vulnerável estava se tornando a força que controlaria o desenlace de nossa história. E é aqui que eu deixo você, leitor, com uma pergunta que me perseguiu durante todas essas semanas: você já amou alguém tão profundamente que não poderia imaginar a vida sem essa pessoa? E, se descobrisse que essa pessoa te traiu, você escolheria chorar, fugir ou planejar a vingança perfeita? Depois de descobrir a traição, eu sabia que não podia agir por impulso. A raiva inicial ainda queimava em meu peito, mas eu precisava canalizar essa emoção em algo estratégico. Vingança não é apenas retribuição, é um jogo de paciência, planejamento e execução perfeita. É sobre fazer com que a outra pessoa perceba, no momento exato, a profundidade do erro que cometeu. Laura, minha melhor amiga, foi a primeira a me ajudar a organizar minhas ideias. Nos encontramos em um café discreto, longe de qualquer possibilidade de sermos vistos. Ela me olhou com aquele jeito sério de sempre e disse: se você quer vingança, Gabriel, precisa pensar em cada passo. Não pode ser óbvio, não pode ser emocional demais. Tem que ser elegante. E foi assim que começamos. Criamos um esquema detalhado para monitorar cada movimento de Clara. Primeiro, eu precisava confirmar cada detalhe da traição. Mensagens, fotos, conversas telefônicas, horários. Cada evidência seria uma peça daquilo que, mais tarde, se tornaria o golpe final. Mas não podíamos apenas guardar informações, precisávamos manipular a percepção dela, testar os limites e observar reações. Cada dia era uma dança. Eu continuava meu relacionamento com Clara, sorrindo, conversando, fazendo planos, enquanto secretamente acompanhava cada encontro, cada mensagem. A sensação de dualidade era estranha, e ao mesmo tempo em que sentia amor, sentia raiva, ao mesmo tempo em que sorria, planejando armadilhas, meu coração doía. Mas cada dor reforçava a necessidade de fazer justiça de forma precisa. Decidimos criar pequenos testes. Por exemplo, uma mensagem enviada de um número desconhecido insinuando que alguém estava observando seus encontros. Ou sinais sutis de que suas ações não passavam despercebidas. Nada muito óbvio, apenas o suficiente para que Clara começasse a sentir uma pontada de insegurança. A ideia era simples: intencionar o ambiente, mostrar que ninguém sai ileso, sem revelar que eu estava completamente no controle. A cada teste, Clara reagia de formas previsíveis: ansiedade, negação, pequenas mentiras. Era fascinante, e ao mesmo tempo devastador. Eu sabia que ela era inteligente, mas nunca imaginou que eu também poderia ser calculista. A manipulação era silenciosa, quase imperceptível, mas crescente. Cada passo que ela dava, cada reação, alimentava o plano. Enquanto isso, Laura me ajudava a organizar tudo digitalmente. Criamos um arquivo com mensagens, fotos e gravações discretas, cuidadosamente catalogadas para que, no momento certo, cada evidência pudesse ser apresentada de forma impactante. Não era apenas sobre expor Clara, era sobre montar uma narrativa irrefutável que mostrasse a extensão da traição e, ao mesmo tempo, a minha capacidade de controlar o jogo. O lado mais cruel da vingança é que ela começa a consumir você. Há noites em que eu ficava acordado, revisando cada detalhe, imaginando como cada movimento seria recebido. Havia momentos em que a saudade de Clara era quase insuportável, lembrando de risadas, abraços, planos que fizemos juntos.
Mas então, eu me lembrava de cada mentira, de cada encontro secreto, de cada sorriso que ela compartilhou com outro homem, e a determinação se fortalecia. E foi durante uma dessas noites que percebi algo essencial: vingança não é apenas sobre punir a outra pessoa, é também sobre provar a si mesmo que você não será subjugado. Que, por mais dolorosa que seja a traição, você pode transformar essa dor em algo poderoso. Cada teste, cada evidência coletada, era também uma afirmação em eu não sou vítima, eu sou estrategista, eu sou autor do meu próprio destino. No trabalho, Clara continuava com sua rotina normal, sem perceber que seus passos estavam sendo observados. Ela achava que estava segura, que tinha o controle, mas estava completamente iludida. E era exatamente essa ilusão que tornaria a vingança tão devastadora. Decidimos também explorar o lado social. Pequenas pistas deixadas para amigos em comum, comentários sutis que sugeriam que algo estava errado, mas sem revelar diretamente nada. Queríamos que Clara começasse a sentir a pressão social, a sensação de que o mundo poderia perceber o que ela tentava esconder. Durante essas semanas, cada interação com Clara se tornou um jogo psicológico. Ela buscava atenção, eu dava, mas sempre controlando o ritmo, a informação, as reações. Pequenas conversas eram cuidadosamente conduzidas para avaliar seu comportamento. Cada detalhe importava. Cada sorriso, cada olhar de culpa, cada tentativa de manipular a situação em seu favor era observado, registrado, analisado. E foi nesse ponto que comecei a perceber algo ainda mais profundo: a vingança não era apenas sobre Clara. Era sobre mim. Sobre retomar o controle da minha vida, da minha mente, do meu coração. Transformar a dor em estratégia, o amor traído em ação calculada. A cada teste, a cada manipulação, senti uma mistura de dor e empoderamento que nunca tinha experimentado antes. O plano começou a se desenhar claramente. Havia etapas, momentos-chave, gatilhos emocionais que precisavam ser ativados na hora certa. Cada peça do quebra-cabeça estava no lugar. E, por mais que ainda houvesse amor, eu sabia que aquele relacionamento já não existia mais. Clara havia me traído, e agora eu estava pronto para escrever o capítulo final da história. E, enquanto eu revisava cada detalhe, percebi que a vingança perfeita não era apenas sobre humilhação ou exposição. Era sobre transformar a dor em poder, sobre mostrar a Clara que cada mentira, cada sorriso falso, cada encontro escondido tinha consequências. E, no fundo, sobre provar a mim mesmo que, por mais que o amor possa ser traído, a integridade e inteligência de quem foi enganado podem prevalecer. O jogo estava armado. Cada movimento de Clara seria previsto, cada reação, antecipada. E quando chegasse o momento certo, tudo o que ela acreditava sobre mim, sobre nosso relacionamento, seria desmoronado em segundos. Não seria apenas vingança, seria justiça. O plano que Gabriel e Laura haviam criado finalmente começava a sair do papel. Cada detalhe estava meticulosamente organizado, cada movimento de Clara previsto, cada reação calculada. Mas como todo jogo de estratégia, a execução era o momento mais perigoso. Em um passo em falso, uma hesitação, poderia comprometer tudo. Nos primeiros dias, comecei com ações sutis. Pequenos sinais de que eu sabia mais do que aparentava, mensagens que sugeriam observação, comentários discretos sobre coincidências estranhas que só nós dois entendíamos. Clara começou a perceber que algo estava errado. No início, ela tentava disfarçar, mas pequenos tremores em sua voz, olhares desviados, já denunciavam nervosismo. Um dia, enquanto estávamos em um jantar com amigos, soltei casualmente: engraçado, né? Como algumas coisas que desaparecem do telefone sempre reaparecem no lugar mais inesperado. Clara engoliu em seco, tentou rir, mas o rosto dela traía surpresa e preocupação. A sensação de poder era deliciosa, mas misturada com uma pontada de culpa e nostalgia. Ela ainda era minha namorada, mas agora cada gesto dela refletia medo e desconfiança. Laura e eu discutíamos cada movimento em segredo. Ela me lembrava constantemente: não se deixe levar pela emoção. Observe. Analise. Cada reação dela é uma informação. E era exatamente isso que eu fazia. Cada mentira que Clara tentava justificar, cada sorriso falso para me enganar, cada mensagem deletada, era registrada. Cada detalhe me aproximava da conclusão perfeita do plano. Ao mesmo tempo, comecei a provocar pequenas crises. Encontros planejados com coincidências que Clara não podia controlar, e-mails enviados para colegas que sugeriam uma possível observação, pequenos comentários de amigos estratégicos que insinuavam que ela não estava sendo totalmente honesta. O objetivo não era humilhá-la ainda, mas criar tensão, desconforto, insegurança.
E funcionou. Clara começou a se contradizer, a demonstrar sinais de nervosismo em frente a pessoas que não sabiam nada. Um episódio marcante aconteceu quando Clara chegou em casa mais cedo, aparentemente surpresa por me encontrar. Mantive a postura de sempre, sorrindo, abraçando-a, como se nada estivesse errado. Mas no fundo, sabia que ela se perguntava se eu sabia. Durante o jantar, soltei uma frase casual, observando atentamente suas reações. Às vezes me pergunto como certas pessoas conseguem mentir tão bem. É fascinante, não é? O olhar dela, rápido e quase imperceptível, foi suficiente para eu perceber o efeito que minhas palavras tiveram. Ela não sabia se devia rir, negar ou fugir da situação. Era exatamente o impacto que eu queria. Enquanto isso, as mensagens e encontros com Mateus continuavam acontecendo, mas eu tinha tudo documentado. Fotos, áudios, horários, até pequenos detalhes que Clara jamais imaginaria que alguém pudesse notar. Era cruel, talvez, mas necessário. Cada evidência era uma peça do quebra-cabeça que transformaria a vingança em algo irrefutável. No trabalho, também comecei a manipular a situação. Pequenos comentários sobre confiança, lealdade, sobre pessoas que escondem segredos, enviados casualmente para amigos em comum, gerando murmúrios e olhares curiosos. Clara percebeu, claro. Ela sabia que eu estava atento, e cada reação dela me dava mais informações sobre sua personalidade e suas fraquezas. Havia momentos em que eu quase sentia compaixão. Lembranças de dias felizes, risadas compartilhadas, confidências trocadas. Mas então, me lembrava das mensagens, das mentiras, do sorriso de Clara ao encontrar Mateus em lugares onde eu nunca deveria saber que ela estava. A dor se transformava em determinação. A vingança não era apenas necessária, era inevitável. E foi durante uma dessas semanas de tensão crescente que comecei a introduzir o primeiro teste real. Convoquei Clara para uma conversa séria sobre confiança e relacionamentos, em um ambiente público, mas isolado o suficiente para que pudéssemos falar sem interrupções. A conversa parecia casual, mas cada frase que eu proferia estava cuidadosamente calculada. Você sabe, Clara, algumas coisas não podem ser desfeitas. Algumas mentiras têm consequências maiores do que imaginamos. O efeito foi imediato. Ela se contorceu, olhou para baixo, e por um segundo, quase confessou tudo. Mas manteve sua postura, tentando negar com palavras vazias. O que ela não sabia é que cada hesitação, cada olhar, cada gesto, estava sendo registrado por mim, por Laura, por todo o nosso esquema silencioso. Nos dias seguintes, intensifiquei os testes. Pequenas provocações, evidências sutis de que eu sabia mais do que parecia, interações cuidadosamente planejadas para criar desconforto emocional. Clara começou a mudar o comportamento, tentando compensar, sorrindo mais, sendo mais afetuosa, mas a tensão estava ali, visível. Era fascinante observar como alguém tão confiante podia se tornar vulnerável quando confrontado com suas próprias mentiras. Mas nem tudo era fácil. Havia momentos em que eu sentia raiva intensa, raiva que queria explodir. Laura me lembrava constantemente. Gabriel, não perca o controle. Lembre-se, em vingança é estratégia, não impulso. Cada reação descontrolada pode arruinar tudo. E eu obedecia. Cada dia era um equilíbrio entre emoção e razão, entre lembranças de amor e determinação de justiça. A sensação de poder silencioso começou a crescer dentro de mim. Cada pequeno teste que funcionava, cada reação que confirmava minha observação, cada sorriso falso que Clara me dirigia enquanto eu mantinha o controle, tudo reforçava que a vingança estava caminhando para seu ápice. E enquanto o jogo se desenrolava, percebi algo importante: a vingança perfeita não é apenas sobre punir o outro. É sobre recuperar o controle da própria vida. É sobre transformar dor e traição em ação inteligente. É sobre provar a si mesmo que, por mais que o amor tenha sido traído, a integridade e o poder pessoal permanecem intactos. O primeiro ato da execução parcial da vingança havia sido concluído com sucesso. Clara estava inquieta, desconfiada, emocionalmente instável, mas ainda não sabia a extensão do que estava por vir. Eu, por outro lado, estava cada vez mais confiante, sabendo que cada movimento seguinte a levaria para o clímax da retribuição. E é assim que o jogo continuava. Cada teste, cada reação, cada pequena manipulação emocional era uma peça do tabuleiro. E quando chegasse o momento certo, Clara perceberia que estava completamente cercada, que o controle que ela pensava ter era apenas uma ilusão. E naquele instante, a vingança deixaria de ser apenas uma promessa silenciosa e se tornaria realidade, de forma irrevogável. O momento que eu esperava há semanas finalmente chegou.
cada detalhe planejado, cada reação antecipada, cada pequeno teste que eu havia colocado em prática com Clara culminaria naquele instante. O clímax da vingança não era apenas sobre expor a traição, era sobre fazer Clara sentir, no corpo e na mente, a profundidade do erro que havia cometido. Escolhi o cenário cuidadosamente. Um jantar com amigos em comum, um ambiente onde Clara se sentia segura e confiante. Todos sorriam, trocavam olhares, mas ninguém sabia que eu estava prestes a revelar o que ela havia tentado esconder tão habilmente. Laura estava comigo nos bastidores, pronta para fornecer suporte caso algo saísse do controle. Antes de agir, respirei fundo. Cada movimento dela havia sido previsto, cada reação analisada. Clara chegaria com seu ar de confiança habitual, mas mal sabia ela que sua segurança era apenas uma ilusão cuidadosamente construída. O primeiro passo foi a exposição das mensagens e fotos que comprovavam seus encontros secretos com Matheus. Tudo estava organizado em um slideshow discreto, transmitido para uma tela que só seria revelada no momento certo. Minha intenção não era humilhar em excesso, mas fazer com que a verdade se tornasse inescapável. Quando a noite começou, eu mantive a postura normal. Sorriso tranquilo, conversas leves, piadas que só nós dois entendíamos. Cada gesto meu era calculado, cada palavra escolhida. Clara começou a perceber pequenas mudanças, olhares mais intensos, perguntas aparentemente inocentes que sondavam sua consciência. Então, no instante exato, ativei o momento crítico. Solicitei a atenção de todos para uma apresentação surpresa sobre algo relacionado a um projeto de amigos em comum, e a tela se iluminou com as provas da traição de Clara. Fotos, mensagens, horários, tudo registrado de forma que ninguém pudesse duvidar da veracidade. O choque foi imediato. Clara congelou, seus olhos se arregalaram, a cor da pele mudou. As pessoas ao redor ficaram em silêncio, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão no ar. Matheus estava sentado ao lado dela, e sua expressão passou de arrogância a pânico instantâneo. Clara tentou reagir. Tentou rir nervosamente, negar, culpar o acaso. Mas cada gesto dela era minuciosamente documentado, cada tentativa de manipulação percebida por mim. E eu mantinha a calma. A vingança perfeita exige frieza, mesmo quando a emoção é intensa. Laura observava tudo ao meu lado, pronta para intervir se fosse necessário, mas naquele momento, tudo corria exatamente como planejado. Cada detalhe que eu havia registrado nas semanas anteriores serviu para construir uma narrativa irrefutável, onde Clara não tinha como escapar. Os minutos seguintes foram tensos. Clara, percebendo que não havia saída, começou a gaguejar, a justificar-se. Matheus tentou intervir, mas a presença de evidências irrefutáveis silenciou qualquer tentativa de defesa. Eu observava, silencioso, sentindo uma mistura de alívio, triunfo e tristeza. Alívio por finalmente mostrar a verdade, triunfo por ter controlado cada passo, tristeza por saber que o amor que ainda existia havia sido destruído. Quando a exposição terminou, eu me aproximei de Clara. Falei com calma, mas com firmeza. Tudo o que você fez, cada mentira, cada encontro, cada sorriso falso, está aqui. E agora, todos sabem. Mas eu não estou aqui para humilhar você. Estou aqui para mostrar que escolhas têm consequências. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Os olhos dela buscaram compreensão, arrependimento, talvez até manipulação, mas eu não caí nessa armadilha emocional. Mantive o controle, mantendo-me firme e sereno, a vingança completa sendo executada não com raiva, mas com inteligência e precisão. Nos dias seguintes, Clara e Matheus lidaram com o impacto social da exposição. A percepção de amigos e colegas mudou drasticamente. Eles perceberam que não eram invencíveis, que a traição não passaria impune. Cada olhar, cada comentário, cada sussurro era agora um lembrete do que haviam perdido e do erro que cometeram. Para mim, a sensação era estranha. Eu venci, sim. Mas a vitória não era doce, era complexa. A dor ainda existia, misturada com o alívio de ter retomado o controle. A vingança perfeita não foi apenas sobre machucar Clara, foi sobre reconstruir meu poder pessoal, minha autoestima e minha capacidade de não ser vítima das ações de outros. O clímax da vingança havia sido atingido. Clara havia sentido o impacto de suas escolhas, Matheus percebia que o jogo tinha mudado, e eu sabia que, finalmente, o ciclo de traição e dor estava prestes a terminar. E, enquanto tudo se acalmava, percebia algo fundamental: vingança não é sobre destruir. É sobre restaurar a própria integridade. Sobre mostrar a si mesmo que, mesmo traído, você pode se reerguer, controlar a situação e, acima de tudo,
provar que não será subjugado por mentiras e manipulação. O jogo da traição tinha chegado ao ápice. Mas o desfecho ainda estava por vir, e a verdadeira reflexão sobre amor, confiança e escolhas aconteceria no bloco final, onde eu poderia finalmente olhar para trás e entender tudo o que havia acontecido. Depois da exposição, a atmosfera mudou completamente. Clara e Mateus tentavam lidar com o impacto daquilo que eu cuidadosamente documentara, mas cada reação deles só reforçava que o plano havia sido executado com precisão. A humilhação não era gratuita, era consequência natural de escolhas conscientes. Nos dias que se seguiram, observei o comportamento deles de longe. Clara estava visivelmente abalada, refletindo sobre cada mentira, cada encontro secreto, cada gesto que a traição exigiu. Mateus, por sua vez, buscava desculpas, tentando reparar a imagem diante de amigos e familiares, mas a evidência era irrefutável. Para mim, a sensação era complexa. Eu havia conseguido o que queria em vingança perfeita, justiça emocional, restauração da minha integridade. Mas, ao mesmo tempo, percebi que não se trata de humilhar alguém para sentir-se superior. A vitória real estava em retomar o controle da própria vida, em transformar dor e traição em força e aprendizado. Laura e eu nos encontramos algumas vezes depois, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Ela sorriu e disse: "Viu? Planejamento, paciência e inteligência. Você não apenas vingou-se, Gabriel. Você se libertou." E era a verdade. O que começou como dor e raiva se transformou em clareza e autoconfiança. Eu não precisava mais daquilo que me traíra. Eu precisava apenas de mim mesmo, da minha força, da minha capacidade de não ser vítima. Com o tempo, percebi que a vida continuava, mas eu estava diferente. Mais atento, mais cauteloso com quem confiava, mas também mais forte emocionalmente. Cada memória de Clara que antes me causava dor agora servia como lembrete de resiliência. A vingança não apenas puniu a traição, ensinou que, mesmo traído, é possível se reconstruir e manter a dignidade intacta. E então, uma sensação inesperada surgiu, um perdão, não para Clara, mas para mim. Perdoei-me por ter amado alguém que não merecia, por ter confiado cegamente, por ter sentido dor. Mas, acima de tudo, perdoei-me por transformar essa dor em ação estratégica em vez de autodestruição. O jogo da traição terminou, mas a lição ficou. A vida, como qualquer relacionamento, é construída sobre confiança, respeito e escolhas conscientes. Quando essas bases são quebradas, cabe a cada um decidir como reagir. Alguns escolhem ignorar, outros explodem em raiva, mas aqueles que transformam a dor em aprendizado e ação estratégica encontram poder real. E é exatamente isso que quero deixar para você, leitor: o amor é precioso, mas a integridade é inegociável. Traições podem acontecer, mas a forma como reagimos define quem realmente somos. Cada escolha, cada decisão, cada reação molda o caminho adiante. Então, deixo você com uma pergunta final: se estivesse no meu lugar, o que faria? Perdoaria, fugiria ou planejava sua própria justiça silenciosa? Compartilhe suas histórias, pensamentos e experiências nos comentários. Quero saber, você já enfrentou alguém que quebrou sua confiança, e como reagiu? Porque no final, todos nós jogamos o nosso próprio jogo da traição, e a verdadeira vitória está em como saímos dele, íntegros, conscientes e fortes.